Você soubesse de todas as coisas, igual o Ricardo Sanada sabe, que Deus está no céu e tem um Satanás, um falso Deus que não é aquele que está no céu, tem um falso profeta que não é o Ricardo Sanada, trabalhando para o Satanás para destruir o mundo inteiro. Você fazia o que? Você ficaria calado, olhando, esperando o falso Ricardo Sanada, o falso Deus que não é aquele que está no céu, aquele lá que está lá em cima, lá para aquele que está lá é o Deus verdadeiro, aquele que está no céu, ó. E eu, Ricardo Sanada, sou um profeta de Deus verdadeiro. E tem um falso profeta que não é esse Ricardo Sanada, com certeza. E tem um Deus que não é aquele, com certeza, ó, trabalhando para o Satanás. Se você soubesse de toda a verdade, você faria o quê? Você desceria aquele falso Deus que não é aquele um que está lá no céu, lá em cima, lá, aquele que está lá em cima é o verdadeiro Deus, e o Ricardo Sanada é o verdadeiro profeta daquele Deus, e você ficaria calado esperando o Satanás, o seu falso profeta, o seu falso Deus destruindo o mundo. Você ajudaria quem? Ajudaria o Ricardo Sanada, o verdadeiro profeta, o verdadeiro Deus? Ou você ajudaria o falso Ricardo Sanada, o falso Deus que não é aquele que está lá, e o Satanás que não é aquele que está lá no céu também? Satanás não é aquele que está no céu. O falso Deus também não é aquele que está no céu. O falso Ricardo Sanada também não é esse Ricardo Sanada aqui, é outro Ricardo Sanada falso. Você faria o quê? Você ajudaria o falso Ricardo Sanada? Você apoiaria o falso Ricardo Sanada? Você apoiaria o falso Deus que não é aquele que está no céu? As nuvens escondeu ele lá no céu, as nuvens escondeu o Deus para não falar a verdade, e o Satanás que anda por trás desse falso profeta, desse falso Ricardo Sanada, o Satanás que está por trás do falso Ricardo Sanada. Satanás cuida do falso Ricardo Sanada e do falso Deus que não é aquele que está lá em cima no céu. Esses dois trabalham para o Satanás e o Satanás para os dois, diferente do Ricardo Sanada que trabalha para Deus. Você escolhia quem? Você escolheria o verdadeiro Ricardo Sanada, o verdadeiro Deus do céu, ou você escolheria o falso Ricardo Sanada, o falso Deus e o Satanás, e os três? Você escolheu os três? Ou que você escolheu o Ricardo Sanada e o verdadeiro Deus, que é dois? Você escolheu o Ricardo Sanada e o Deus verdadeiro, que só é dois. O Satanás é três. É o Satanás, o falso profeta e o falso Deus. Qual é que você escolheu? Os três? O Satanás, o falso profeta e o falso Deus? Ou você escolhia o verdadeiro do céu? Quem você escolhia? Qual é deles que você escolhia? Está tudo na sua mão para você escolher. Quem você escolheria? O verdadeiro Deus do céu, o Ricardo Sanada e o verdadeiro Deus, o falso profeta e o Satanás junto. Você escolheu o falso profeta e o Satanás? Você daria sua vida para o falso Ricardo Sanada e o falso Deus dele e o Satanás dele? Ou você escolhia o Deus do Ricardo Sanada que está no céu, o Deus do Ricardo Sanada verdadeiro, que vaga no reino do céu, montando um novo reino para aqueles que crê jamais morrer? Naquele Deus que está no céu, lá está o Deus vivo, se prostrando no céu quem ele é. Ele sim é um Deus de apoio, que apoia, nunca te abandona, nunca te desiste de você. Vai a sua luta, vai a sua guerra,
vai à sua defesa. Aquele é um Deus que defende aquele fiel verdadeiro, com honra e carinho e amor para ti, para sempre. Aquele é um Deus que ama a defesa dos seus conservos, aquele que serve, aquele Deus está bem servido, e aquele Deus adora aquele que serve a Ele, que faz a sua vontade, o seu gosto, e lute por Ele. Você luta para aquele Deus do céu, você luta para aquele Deus vivo, aquele Deus vivo, um Deus de glória, um Deus de honra, um Deus de caridade e honestidade. Para quem é honesto com Deus, para quem é desonesto, Deus é desonesto com o homem que é desonesto com Ele. Mas Deus agrada para quem é honesto com Ele, é fiel a esse Deus. Não me falar a vergonha de falar desse Deus, fala com honra e glória, sem vergonha algum. Não tem vergonha de falar de Deus, fala porque adora falar desse Deus verdadeiro, desse Deus puro, desse Deus honesto, desse Deus justo, desse Deus fiel e verdadeiro, que luta para a glória e vitória. É um Deus puro, um Deus honesto, e eu não tenho vergonha de falar desse Deus. Falo com muito prazer de Deus. Eu, Ricardo Sanada, o homem purificado por Deus, e falo a verdade de Deus e nunca menti na minha vida. Com meu nome não é Ricardo Sanada, sempre diz que eu sou o homem chamado Ricardo Sanada, e adoro Deus, e adoro as palavras de Deus, e adoro mostrar Deus vivo no céu para outros e outros homens e mulheres possa ver Deus com seus próprios olhos, com seus próprios olhar, enxergar Deus no céu, enxergar os anjos celestes de Deus no céu. Se você quer ver Deus no céu, vê como Ricardo Sanada faz, e verá o Deus do céu, verá os anjos do céu subindo e descendo na sua cabeça. Você é o filho do homem, o homem somos nós. Eu, Ricardo Sanada, sou filho do homem. Meu pai era um homem. Agora tem o Deus que não é homem, que é Espírito Santo, e glória em Espírito Santo, o Deus celeste do reino do céu. Aquele Deus que batiza o seu filho, a sua filha, e Espírito Santo e Santa em verdade. Não tenha medo de pedir o Espírito Santo para o Deus do céu, o Pai do Espírito Santo. Só Ele pode te batizá-lo no Espírito Santo e Santa, porque Ele é o Deus do Espírito Santo. Ele nasceu de glória, e fiel ao Espírito Santo Ele serve. Ele tem o seu Espírito Santo a te dar. Você não tem nada a dar a Deus, mas Deus pode te batizá-lo no seu Espírito Santo e Santa. E você crê que tem um Deus que batiza no Espírito Santo. Ele é o Pai do Espírito Santo e Santa. E só o Pai do Espírito Santo e Santa pode te batizá-lo. Não é outro que batiza no Espírito Santo e Santa, se não for o Deus vivo do céu. Aquele Deus vivo batiza você no Espírito Santo e Santa. Satanás tenta te roubar o Espírito Santo e Santa. Satanás tenta te destruir o seu Espírito Santo e Santa. Mas Deus fala: eu que sou o Pai do Espírito Santo e não Satanás. Por isso vem a mim e não ao Satanás. E eu te batizarei no Espírito Santo e Santa. Se você vai atrás do Satanás, você perderá o seu Espírito Santo e Santa. Mas vem a mim, o Pai do Espírito Santo e Santa, que eu vou batizá-lo vocês em Espírito Santo e Santa e verdade. Quem recebe o Espírito Santo e Santa fala a verdade, mas quem não recebe fala mentira e enganação de Satanás. Mas eu, o Pai do Espírito Santo e Santa, que batizo no Espírito Santo e Santa e verdade.